Verso primeiro, conta que Jesus havia terminado de orar no Getsêmani. E quando eles saem do monte, Jesus é preso e é aí levado para a casa de Anás, irmão do sumo sacerdote Caifás. E lá começa o seu julgamento injusto. De lá levam ele para Caifás. De Caifás mandam ele para Pilatos. E a nossa narrativa aqui parte desse ponto, em que Jesus é levado a Pilatos. No verso 28 está dito assim: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pode se sentar. E só no início do verso 38, que é a verdade? Perguntou Pilatos. Querido Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra. A Tua palavra é a Tua revelação para nós. É o Senhor se revelando a cada um de nós, para nós o conhecermos, para nós sabermos de quem somos, a quem pertencemos. A Tua palavra, Senhor, te revela, para que encontremos o caminho de volta para Ti. A Tua palavra, Senhor, fala conosco e nos guia para o caminho da eternidade. Que nunca deixemos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nunca tapemos os nossos ouvidos. Que nunca olhemos para trás. Que não venhamos desistir jamais, entendendo que só o Senhor tem a palavra para a vida eterna, Pai. Por isso eu peço a Ti, o Espírito Santo, fala conosco neste culto tão especial, aonde estamos trazendo à memória a morte de nosso Salvador, até que Ele venha, como ensinado por Ele mesmo. Amém. Amém. Esse texto que vai narrando o final da vida de Jesus como homem sobre essa terra, é um texto que precisa ser meditado por nós de vez em quando, para a gente não esquecer o que Ele fez pela gente. Porque é muito fácil esquecer no dia a dia, diante de tanta coisa que acontece. Tem tantas coisas que querem nos roubar a atenção dessa palavra.
Tem tantas coisas que querem nos roubar a atenção de Jesus. E se nós não formos vigilantes, se nós não formos cuidadosos, podemos cair nas armadilhas que o diabo prepara para nos afastar de Deus. Existem coisas maravilhosas dentro desse texto, coisas tremendas que Jesus revela aqui, dentro desse texto. Eu quero começar pelo verso 32, quando está dito assim: isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Irmãos, Jesus tinha que ser levado para Pilatos, porque somente através da condenação romana, Jesus poderia morrer como profetizado na Bíblia Sagrada desde o Velho Testamento. Vocês veem que os judeus, eles não tinham direito, segundo a lei, de executar ninguém. E eles disseram isso, aqueles homens disseram isso: não nos é permitido executar ninguém. Porque o Pilatos falou para eles: ele é gente da sua gente, por que vocês mesmos não resolvem isso? Por que vocês mesmos não julgam e dão a ele a sentença? E aí os judeus responderam: não nos é permitido executar ninguém. E aí então o Pilatos fica intrigado com aquilo. Ele fica, se você notar a forma que Pilatos está agindo nesse texto, você vai perceber que Pilatos, ele está confuso. Ele está confuso. Mas Jesus precisa ser julgado pelo governo romano para morrer a morte profetizada na cruz. Porque era Roma que executava criminosos em cruzes. Era em Roma, eram os romanos, era o império. Era uma lei romana, era uma lei para criminosos, para crimes hediondos. Então, tinha que ser por eles, por eles. Então, Pilatos não consegue escapar, ele não consegue se livrar daquele grande problema, porque ele vê aquilo como um grande problema para ele. Ele está sendo confrontado no seu coração. Você vai ver que ele está sendo confrontado, ele está ficando confuso e preocupado. Ele está com medo. Ele está com medo. Mas aqueles judeus eram homens inteligentes. Eles sabiam como forçar o Pilatos a tomar aquela decisão de crucificar Jesus. Eles intimidaram o Pilatos. Eles intimidaram ele. Eles disseram que se ele não julgasse Jesus, não condenasse Jesus, ele estava indo contra César, porque Jesus tinha se declarado um rei. E rei só era César naquele império. O império romano dominava o mundo naquela época. Só César era rei. Então os judeus intimidaram Pilatos: se você não o julgar, se você não o condenar, você está indo contra o seu próprio rei, o César. E então Pilatos se sentiu acuado, amedrontado, e podia perder o seu governo, podia perder, toda a mordomia que tinha, toda a autoridade, ele podia perder tudo. E então ele ficou, como diz o ditado, entre a cruz e a espada. Olha a pergunta dele: o que é a verdade? Veja que despertou no coração de Pilatos a curiosidade de saber que verdade é essa. Ele quis saber. Ele não entendeu quando Jesus disse para ele,
todos os que são da verdade, me ouvem. Ao texto, em Mateus capítulo 20, no verso 18 e 19, indo em concordância ao verso 32 de João 18, Mateus capítulo 20, verso 18 e 19. Jesus disse assim: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Quem eram os gentios? Pilatos, o governo romano, os soldados romanos. Todo aquele que não era judeu era considerado um gentio. E Jesus está dizendo: os sacerdotes e mestres vão me condenar à morte, e eles vão me entregar aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Mas Jesus declara depois: no terceiro dia, ele ressuscitará. Então, Jesus sabe o que vai acontecer, e ele vai agir para que coopere. Jesus vai cooperar para a sua crucificação. Ele não vai se defender. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi levado como uma ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. Então Jesus não vai se defender. Quando Pedro tenta ajudá-lo, quando Pedro tenta impedir que prendam Jesus, Jesus repreende Pedro e diz para ele: para isso eu vim. Para isso eu vim. Se alguém impedisse, se Jesus permitisse o impedir da sua crucificação, não haveria chance para a humanidade. Não haveria chance de salvação. Jesus é a única chance. Ele é a única chance. Não há outra. Percebe? Então Jesus profetiza a sua morte. Ele declara aos discípulos o que vai acontecer. E aí no verso 32, ele vai dizer o texto: isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. No 33, Pilato então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Percebe? Olha o Pilatos, olha para como ele está se sentindo. Ele está em dúvida, ele está curioso, ele tem uma ansiedade dentro do coração. Ele volta para dentro do pretório e fala para Jesus: você é o rei dos judeus? E aí Jesus pergunta: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Jesus está perguntando para ele: é tua essa pergunta? Ou foram eles que te falaram a meu respeito? Por quê? Porque esta dúvida está dentro do coração de Pilatos. Ele agora também está, curioso para saber. Ele sentiu algo, alguma coisa tocou o coração de Pilatos. E Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Percebe? E aí, no 35, respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram para mim. O que foi que você fez? Percebe que Pilatos, ele não está com maldade no coração, ele não está com vontade de condenar Jesus, ele não sente que deve condenar Jesus. A verdade se aproximou muito perto de Pilatos. A verdade chegou a tocar no coração de Pilatos, porque ele não está com vontade de levar aquilo adiante, mas ele deverá levar.
Não tem outro jeito. Ele tem que ir adiante. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Jesus, ao declarar isso, ele está dizendo: eu sou o rei. Ele disse: meu reino não é daqui. Quem tem um reino, o que é? É um rei. Então ele falou para Pilatos, que ele é rei. Ele disse: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus súditos agiriam e me livrariam desta situação. Mas aí ele diz assim: mas agora o meu reino não é daqui. Na verdade, as palavras são: por ora, o meu reino não é daqui. Entendeu? Por que Jesus está dizendo que o reino não é daqui? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador dos céus e da terra. Portanto, tudo é dele, tudo lhe pertence e ele é o Rei. Ele é o Rei de tudo e de todos. Mas ele disse: agora, ou seja, por ora, o meu reino não é daqui. Por quê? Porque quem está governando a terra, nesse momento, não é Jesus, é Satanás. Foi dado a ele o governo da terra. Foi dado a ele. Se você abrir comigo em 1 João, no capítulo 5, 1 João no capítulo 5, e no verso 19, vou pegar o 18 também, que é fantástico. 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E aí o verso 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. João declarou: olha, quem governa este mundo é o maligno. Então, quando Jesus está dizendo para Pilatos: o meu reino, mas agora o meu reino não é daqui, é porque temporariamente Jesus permitiu o governo deste reino nas mãos do diabo. Entendeu? Está nas mãos do diabo. Por que o mundo está do jeito que está? Por que a gente só vê desgraça, desgraça e desgraça? Por que a gente só vê coisa ruim? Porque quem está no controle, no governo deste mundo, é o diabo. É claro que o diabo não pode ir além do que lhe é permitido, porque Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem que o Senhor permita. O diabo tem legalidade. Por causa do pecado, o diabo tem legalidade para matar, roubar e destruir. Mas ele só pode matar quem não está escolhido. Ele só pode matar quem não é da verdade. Porque quem é da verdade, João escreveu: o poder do maligno não lhe toca. Entendeu? O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não pode tocar na minha vida. Ele não pode tocar na igreja. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. O diabo governa este mundo, o reino é dele, mas nós não somos deste mundo. Nós somos de Deus. Então o nosso reino também não é daqui. O nosso reino é celestial. E o nosso rei é Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém? Percebeu? Então por isso Jesus declara aqui em João 18, ele declara no verso 36, mas agora meu reino não é daqui. Lembra que ele falou para o Pedro: não pense vocês
que se eu quisesse, meu pai enviaria 12 legiões de anjos para me tirar desse momento. Mas eu vim para isso. Se eu não morrer, vocês não nascem de novo. Entendeu? Se uma semente não for lançada na terra, se ela não morrer e não for lançada na terra, ela não brotará uma árvore frutífera e não dará frutos. Jesus é a semente que morreu, brotou, cresceu, e essa árvore não para de dar frutos. Eu sou a videira verdadeira, ele diz. Vocês são os ramos. Os ramos enxertados em Jesus dão fruto. Frutos de justiça, para a glória de Deus. Amém? Portanto, o nosso reino também não é deste mundo. O nosso reino é o de Jesus. Por isso o diabo não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. Ele não pode tocar em nós, porque nós não estamos debaixo de sua lei. Nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Amém? Você está entendendo isso? Está entendendo que a tua vida está guardada no Senhor? Aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus. E no 37, que é o verso crucial aqui da mensagem, então você é rei. Veja que Pilatos não está perguntando, ele está afirmando, então você é rei. Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Olha, quase que por unanimidade, os teólogos, eles aceitam que quando Jesus disse, tu dizes que sou rei, a maioria aceita que Jesus está dizendo um sim. Eu sou rei. Tu dizes que eu sou rei. É como Jesus está dizendo, está saindo da sua própria boca que eu sou o rei. Era isso que Jesus estava ali afirmando para o Pilatos. Você mesmo está confirmando que eu sou o rei. Entendeu? Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E aí, ele termina o verso dizendo, todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. E isso deixa o Pilatos ainda mais confuso. E ele fica, que verdade é essa? Perguntou Pilatos. Aí olha só como Pilatos está confuso. No 38 ele vai dizer, ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Ele falou, que verdade é essa? E aí ele vai lá até os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Viu? O coração dele está abalado. Ele está abalado. Mas a pressão dos judeus o levam a permitir a execução de Jesus. E ele coloca lá, do costume na Páscoa, que podem soltar, podem se libertar um dos ladrões, das pessoas condenadas. E aí ele pergunta, o que vocês querem? Que eu liberte Jesus? E eles dizem, não, Jesus não. Liberta o Barrabás. E a Bíblia diz que ele era um assaltante. Muitos dizem que o Barrabás, ele era um rebelde, líder de uma rebelião, que se levantou contra Roma. Particularmente eu não acredito muito nisso, porque se Barrabás fosse um rebelde, líder de uma rebelião contra Roma, eu duvido que o Pilatos o soltaria. Ele ia soltar aquele que seria uma ameaça para César? Não. Então a Bíblia diz que ele era um bandido aqui nesse texto. Ele era um bandido. No outro texto diz que ele era um assaltante. E então eles soltam Barrabás e condenam Jesus à crucificação. Entendeu? O fato aqui agora
é que só quem acreditava nisso eram aqueles que pertenciam à verdade, aqueles que eram da verdade. Cada discípulo de Jesus, as mulheres que seguiam e serviam a Jesus, a própria mãe de Jesus, homem, estes criam que Jesus era o Rei dos Reis. E por que eles acreditavam? Porque eles eram da verdade. E você? De onde você é? De onde nós somos? Também somos da verdade, porque damos ouvidos a ela. Quando essa verdade fala conosco, ela nos constrange. Muitas vezes ficamos envergonhados quando essa verdade fala, quando essa verdade nos desnuda, ficamos envergonhados e arrependidos, prostramo-nos diante dessa verdade, tememos essa verdade. Por quê? Porque pertencemos a essa verdade. Pertencemos a essa verdade. João 8. João 8. Verso 47. Eu vou pegar do 44 e dar mais sentido, tá bom? Para Jesus mostrar dois tipos de pessoas: quem é da verdade e quem não pertence à verdade. No 44, Jesus diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Olha só o que Jesus fala para aqueles fariseus religiosos: vocês não creem em mim, porque eu falo a verdade. Percebeu o que Jesus está dizendo? Vocês não são da verdade, porque eu estou falando a verdade, vocês não acreditam. Vocês não querem acreditar, se recusam a acreditar, não pertencem à verdade. Esse é um tipo de pessoas. No 46 ele diz: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Olha a pergunta: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? O que eu fiz de mal, de ruim para alguém? Quem de vocês pode declarar isso contra mim? Ele está dizendo. E ele diz: se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aí o 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Entendeu? A impiedade, os ímpios, as pessoas más, quando nós pregamos a verdade para eles, quando nós falamos do amor de Deus para eles, eles não creem, não dão crédito, zombam, praguejam, nos amaldiçoam, nos odeiam. Por quê? Porque eles não pertencem à verdade. Quando alguém está na escuridão e esse alguém pertence à verdade, ou seja, a maioria aqui já esteve na escuridão, e eu já estive. Eu não conhecia a verdade, vocês não conheciam a verdade, mas quando Deus abriu a boca e falou conosco através de alguém, anunciando a verdade, o que isso fez conosco? O Espírito Santo tocou o nosso coração sentiu desejo por conhecer a verdade, e buscou, e foi liberto pela verdade. Por quê? Porque pertencemos a ela. Entendeu por que Jesus veio ao mundo? Você está entendendo o que é que Jesus estava dizendo? Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. O meu reino não é daqui, ele está dizendo. Meu reino não é daqui.
Mas para isso eu nasci, eu vim a esse mundo, ou seja, ele está dizendo, eu vim a esse mundo buscar o que é meu, eu vim aqui buscar o que me pertence. Aqueles que ouvem a verdade são da verdade, vão compreender Jesus quando ele falar. Então Jesus veio para isso, a missão de Jesus é resgate. Ele disse, eu vim buscar o que se havia perdido. Entenderam? Então você já é do Senhor desde sempre, desde a eternidade. Só que quando nasceu nesse mundo se perdeu. Quando nasci aqui me perdi. Por quê? Porque nascemos do pecado. Nascemos do pecado. Então nós também estávamos afastados de Deus. Mas a missão de Jesus, vim aqui resgatar o que lhe pertence. Buscar o que é dele. Mas agora o meu reino não é daqui. Por ora não é daqui. Por quê? Porque o príncipe deste mundo vai ser despojado em breve. Jesus já venceu ele na cruz. Ele já sabe que tem pouco tempo. O tempo dele está se esgotando. Por quê? Porque virá o tempo em que Jesus governará esse mundo também. Reinará nele por 1000 anos. Diz a palavra de Deus que ele vai reinar neste mundo por 1000 anos, para se completar as profecias que estão ditas a esse respeito. E então depois o diabo será solto por mais um pouco de tempo, e derrotado de uma vez por todas, e lançado no lago de fogo e enxofre, com ele a besta, o falso profeta, e todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida. E a igreja estará com o Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Novos céus e uma nova terra nos aguardam para uma vida eterna, sem pecado, sem o mal presente em nossas vidas. Para isso Jesus veio. Ele veio desfazer as obras de Satanás. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Então vou ler de novo o verso 47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Jesus falou aos fariseus. Não conseguem entender a palavra de Deus. E por falar em ouvir e ter certeza que somos do Senhor, lá em João 10, Jesus também fala do 1 ao 3, o texto inteiro é fantástico, mas só do 1 ao 3, ele diz, eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Quem é da verdade conhece a voz de Jesus. Talvez você já tenha dito algum dia, uma vez ou mais de uma vez, eu queria ouvir a voz do Senhor. Eu queria ouvir Jesus falando comigo assim, filho. Como eu queria ouvir Jesus falando comigo. Você já não teve essa vontade? Você já não quis ouvir a voz mesmo dele, a voz audível dele? Muitos de nós já falamos isso. E ele tem falado conosco sempre. E às vezes a gente está desapercebido. A sua voz ecoa para dentro de nós pela palavra que nos é pregada. A sua palavra ecoa para dentro de nós. Acaricia-nos, alivia as nossas dores, tira o peso das nossas almas. Quando nós ouvimos a palavra deste Deus maravilhoso, as nossas vidas são renovadas em força. É Deus falando. É Deus falando com a gente. Jesus falou com a gente aqui nesse pouco tempo que eu estou falando com você. Ele já falou com você. Ele já falou com você. Ele é essa verdade. Quem é da verdade o ouve. Olha lá o tão conhecido versículo do capítulo 14, o verso 6 de João. Ele diz:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí Jesus fala: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Mas os discípulos ainda, ignorantes, ainda neófitos, novos na fé, não entendiam muito o espiritual. E assim é com muitos da igreja ainda. Não entendem o espiritual ainda. Ainda servem a Deus de uma maneira física, carnal. E quando se fala no espiritual, fica meio assim, meio duvidoso, porque ainda não consegue absorver uma comida mais sólida. Então Jesus dá o leite, Olha o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? 3 anos já. 3 anos. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Percebe? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E aí ele diz no 11: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Me fez lembrar uma ilustração. Um grupo de missionários foi para um povoado bem distante, quase que inalcançável pelo Evangelho. Conseguiram chegar nesse povoado e ficaram um bom tempo estudando a língua daquele povo para poder começar a pregar o Evangelho para eles. E quando enfim eles alcançaram o conhecimento da língua, e que ainda com uma certa dificuldade começaram a pregar o Evangelho, o missionário começou a falar para aquele povo, começou a contar a história de Jesus. Começou a dizer que Jesus era o pão da vida, que Jesus era um homem bom, que veio, que pregou, um caminho perfeito, um caminho reto, um caminho de paz, de boas obras, e foi anunciando Jesus, a beleza da santidade de Jesus. Esse missionário foi pregando para eles, e eles ficavam rindo, olhavam um para o outro e cochichavam, e riam, e o missionário junto com os outros que estavam com ele, começaram a olhar e ficaram sem entender muita coisa, eles começaram a pensar: será que a gente está falando algo que eles estão entendendo? Porque eles estão rindo da gente. E ficaram ali, e o missionário incomodado chegou uma hora que perguntou para eles: por que vocês estão rindo? Aí um deles toma a frente e diz assim: sabe o que é? Este homem que você está pregando para nós, ele já esteve entre nós, ele viveu conosco aqui no nosso povoado por muitos anos. E o missionário olhou para os demais e eles olharam: como assim? Aí ele disse: quer ver onde ele está enterrado? A gente vai levar você lá, vamos lá. E foi lá no cemitério, lá onde ele enterraram, e falou: aqui este homem aí estava lá, uma lápide com o nome dele, na língua deles, e aquela lápide dizia o nome de um missionário, falava o nome de um missionário. E aí então eles olharam para os outros e entenderam: vós sois a luz do mundo. Entendeu? Vocês são a luz, vocês são o sal da terra. Aquele primeiro missionário que esteve lá, ele era parecido com Jesus, por causa da sua forma de agir, da sua forma de amar, da sua forma de perdoar, da sua forma de ajudar. Quando o outro missionário começou a anunciar Jesus, eles falaram: estão falando daquele lá que viveu com a gente aqui, morreu alguns anos atrás. Percebe? Quem deve ser você, quem deve ser eu diante deste povo, diante da sociedade, diante deste mundo? Nós temos que apresentar Jesus com as nossas vidas. Quem é da verdade vai nos ouvir e vai se identificar e vai receber Jesus e vai aceitá-lo. Para isso Jesus veio. E para não estender muito,
Qual foi a forma com que Jesus levou todos nós a Ele? Porque Jesus disse: quem é da verdade, ouve essa verdade e aceita. Como foi que Jesus fez isso? Como que de uma vez por todas nós fomos a Jesus? Você tem ideia como é que a gente foi a Jesus? Você tem ideia como é que você foi a Jesus? Não tem, né? Ah, não, porque alguém pregou para mim, e aí eu, me arrependi, aceitei Jesus. Não foi assim que nós fomos a Jesus. Não foi assim. Eu vou mostrar para você na Bíblia. João 12. João 12. No verso 32. Vamos pegar o 30. Vamos pegar o 30. Eu gosto sempre de ler alguns versículos antes. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. 33, ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Ou seja, nós fomos levados a Jesus quando ele levantado foi na cruz do Calvário. Ele atraiu a todos nós. Quando diz todos, não está falando a humanidade, está falando todos os que lhe pertencem. Entendeu? Nós somos atraídos, levados a Jesus com a sua crucificação, quando ele é levantado no madeiro, quando ele é levantado naquela cruz, ele nos atrai a ele. E é por isso que eu e você estamos em Cristo Jesus hoje. Amém? Você é da verdade. Continue dando ouvidos à verdade. Não se intimide com o mundo. Não se intimide com as afrontas do diabo lá fora. O diabo tem lutado contra nós todos os dias nesse mundo. Tem tentado nos amedrontar, tem tentado nos tirar do caminho, tem tentado nos confundir. Não se intimide, não se contamine, não se deixe enganar. Você é da verdade. A verdade libertou a sua vida. A verdade libertou cada um de nós. Andemos na verdade enquanto estivermos sobre essa terra. E Jesus Cristo disse: eu sou a verdade e a vida, o caminho. Quem andar por Jesus, quem viver nessa verdade, não vai ser confundido. Não vai ser confundido. No momento em que Jesus ordenar os seus anjos para recolher dessa terra o que lhe pertence, lembrem que os anjos não são oniscientes. Nenhum anjo é onisciente. Esse atributo só Deus tem, o Pai, o Filho e o Espírito. Então os anjos vêm buscar a igreja do Senhor. Eles vêm buscar mortos e vivos. Aqueles que morreram em Cristo e os que estão vivos. Como que os anjos sabem? Como que eles sabem quem é quem? Como sabem? Como saberão? Não é? Nós somos da verdade, fomos libertos por essa verdade, estamos marcados por ela. Os anjos vão ver essa marca em cada um de nós. Eles vão ver o sangue de Jesus em nossas vidas. Então eles não vão nos confundir. Não vai levar ninguém enganado para o reino de Deus. Porque todos nós estamos libertos, curados, sarados e marcados por essa verdade. Para isso Jesus veio. Para isso Ele veio. Para salvar você e salvar a mim. Amém? A vida só tem sentido quando nós compreendemos o que estamos fazendo aqui. A vida só tem sentido quando nós entendemos o plano de Deus para nós. A vida só tem sentido realmente, só tem sentido uma vida de igreja, quando a gente sabe o que está fazendo. Por que eu venho aqui? Por que eu congrego? Louvo, oro, né? Dou um glória, um aleluia. Qual é o sentido disso tudo? Quando nós sabemos
a verdade, tudo faz sentido. Estamos aqui para a glória daquele que nos redimiu. Estamos aqui para receber orientações suas. Estamos aqui para sermos direcionados a viver uma vida santa, a andar num caminho de verdade, um caminho verdadeiro. Jesus é a verdade. A gente compreendeu isso? Então tudo faz sentido. Temos uma esperança que é chamado fé, certeza de que não vai acabar quando a gente morrer. Não acabou quando Jesus morreu. Os discípulos choraram, os discípulos ficaram tristes, amargurados, arrasados, se trancaram dentro da casa e choraram horrores. Ainda mais Pedro, que tinha negado Jesus. Para eles acabou, não tem mais sentido. E agora eles não entendem, não tem mais sentido nenhum. Não tem mais sentido a vida para eles. Porque mataram Jesus. Porque eles não haviam compreendido. Eles ainda não haviam entendido. Mas quando Jesus entra naquela casa com as portas fechadas e se encontra sentado junto a eles à mesa e diz: paz seja com vocês, então as escamas dos olhos daqueles homens caem por terra e eles entendem tudo agora. Agora eles entendem o que Jesus dizia: é necessário que eu vá para Jerusalém, que lá eu seja preso, que eu seja condenado e que eu seja crucificado e morto, e ao terceiro dia volte à vida. Agora eles entendem. Agora a vida deles tem sentido. Eles compreenderam a missão de Jesus. Eles foram resgatados, eles foram libertos, eles foram restaurados por Jesus. E agora esses homens vão pelo mundo pregar esse evangelho sem nenhum medo de sofrerem perseguição e morte por causa de Jesus. Porque eles entenderam o sentido. Tudo agora faz sentido. Então eles pregam o evangelho aos 4 cantos da terra e morrem por esse evangelho. E recebem um lugar de honra na glória do Pai. Você agora tem o conhecimento. Você sabe qual é o sentido, você entendeu, agora tudo faz sentido. Logo mais estaremos com Ele na eternidade. Logo mais vamos herdar também cada um uma morada nova na eternidade, porque Ele disse: não fiquem perturbados. Creiam em Deus e creiam também em mim, Ele disse em João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu vou voltar outra vez, e quando eu voltar eu vou levar vocês para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Esse é o sentido de tudo que Jesus veio fazer aqui. E o meu reino não é desse mundo, mas para isso eu nasci, para ser o rei deste povo que me ama, o rei desse povo que eu estou resgatando, o rei desse povo que está se entregando a mim. Para isso Jesus veio. E Ele cumpriu a sua missão. Ele morreu na cruz. Derramou o seu sangue. E os nossos pecados foram todos perdoados. Não há mais impedimentos. Fomos reconciliados com Deus. Não há mais separação. Ele está aqui. Está entre nós. Se move entre nós, dentro de nós faz morada, nos ajuda, nos auxilia, nos dá direção, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, para a gente nunca desistir. Continue ouvindo a verdade, você nunca vai cair e nunca vai desistir. Não ouça o mundo para não se intimidar com ele, porque Cristo já venceu o mundo, para dar a você também essa vitória. Amém? Amém? Os oficiais da ceia podem se posicionar. E agora João 19, do 17 ao 30.
João 19, do 17 ao 30. Amém? Podem vir os diáconos, os pastores. Vou esperar vocês chegarem aqui para fazer a leitura. João 19, 17 em diante. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Esse é o Salmo 22. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, o João, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. O preço pedido foi pago. E agora, os que são da verdade estão sendo atraídos a Ele, por causa de sua morte, seu sacrifício, a sua doação em favor de nós. A Bíblia diz: o justo pelos injustos. Nós éramos injustos, e o justo morreu por nós e nos justificou. Estamos justificados. Não há nenhuma condenação mais contra nós. Somos livres. Estamos absolvidos. Somos do Senhor. Amém. Aqui está o que simboliza a morte dele naquele dia. O pão sem fermento, que indica uma vida sem pecado. Jesus,
Os pães ázimos, pães sem fermento, indicavam a vida de Jesus sem pecado. O fermento representava o pecado. Então os pães eram sem o fermento, para representar uma vida sem pecado. E Jesus dá esse pão aos discípulos e diz a eles: comam dele, todos vocês, isto é o meu corpo, é a minha vida sem pecado que eu dou em favor de vocês. Ai, que coisa tremenda! A minha vida sem pecado que eu dou a vocês. Eu dou em favor de vocês. E em seguida, ele pega o cálice com o vinho, dá aos discípulos e diz: isto aqui é o meu sangue que será derramado em favor de vocês, para perdão de vossos pecados. Bebam do meu sangue, todos vocês, e sejam limpos de todo o pecado. Recebam Jesus em suas vidas. Anunciem Jesus em suas vidas. Comam dele, bebam dele, para que suas vidas permaneçam purificadas, santificadas, para que quando ele voltar, nos reunamos com ele para a grande festa, o grande banquete que já está preparado nos céus, para toda a igreja que é chamada a sua noiva. Amém? Vamos adorar o Senhor? Você pode estar meditando em oração, enquanto a gente se prepara. Amém? Deixa o Senhor Jesus continuar trabalhando aí dentro. Aleluia. Apresentemos ao Senhor o pão sem fermento. Soberano em glória, Pai Todo-Poderoso, neste momento, apresento a Ti com a igreja e os obreiros, este pão sem fermento, para que ele represente agora, Senhor, o corpo de Cristo imolado na cruz do Calvário, o homem sem pecado, o homem perfeito, que entregou o seu corpo naquela cruz, para morrer em nosso favor. Que este pão agora, Senhor, seja por Ti abençoado, para que ao comer dele,
estejamos, Senhor, obedecendo a ordenança do Senhor Jesus. Comam dele todos vocês, isto é o meu corpo. Assim façamos nós hoje, Pai, para a tua glória e para a glória de seu Filho e de teu Santo Espírito. Amém. Os diáconos vão estar servindo, os obreiros, os pastores, todos que já são batizados, participem, peguem do pão. Quem não é batizado, lembre-se, existe a necessidade de descer as águas para confirmar a sua confissão a Cristo e então participar da Santa Ceia. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono estás, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer, o preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer, o preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer Pra merecer, o preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer, o preço foi de sangue. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto
é o meu corpo. Somos o corpo de Cristo aqui. Participemos deste corpo. Coma dele conosco. Oh, aleluia. Comemos do corpo sem pecado, que nos purifica, que nos alimenta, que cuida de nós nessa vida. Ah, Senhor Jesus, Yeshua, te louvamos, te agradecemos, te enaltecemos esta noite. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Foi o teu amor por nós que nos trouxe vida, e vida em abundância. Obrigado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelo teu sacrifício sem hesitação. Obrigado, Senhor, porque não desistiu de nós. Não desistiu de nós. Louvamos o teu nome, Senhor. Adoramos a ti. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias, glórias, glórias ao teu nome. Oh, Jesus, Santo de Israel, autor e consumador da nossa fé, Rei de todos os povos, línguas, tribos e nações. Aleluia. Estende a sua mão, vamos abençoar. Glorioso Pai, soberano, todo-poderoso, em nome de Cristo Jesus, oramos, Senhor, neste momento de ceia, neste momento em que anunciamos a morte do Salvador, de Jesus, até que Ele retorne. Senhor, eu te apresento o suco da vide, o puro suco da vide, que agora, Senhor, representa o sangue de Jesus derramado no Gólgota, na cruz daquele Calvário. Soberano Deus, abençoamos este suco em teu nome, em nome de teu Filho e do teu Espírito, para que ao bebermos dele, estejamos, Senhor, bebendo do sofrimento do nosso Salvador, bebendo do seu sangue, Senhor, que nos libertou de todo o poder do pecado, que nos curou, que nos perdoou. Amém, Jesus. Aleluias. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, a
aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou livre. Se eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Aleluias. Vamos
beber deste sangue, mais uma vez, sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue de Cristo Jesus, através do suco da vide, nós obedecemos esta ordenança do Salvador. Beba dele comigo. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, oh Senhor, Sim, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Salvador, nosso libertador, Deus que nos sarou, nos curou, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, te adoramos, te adoramos. sim, neste Te adoramos. sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, Cante, adore o Senhor, grandioso adore o és Senhor. tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Grandioso. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Te adoramos, te exaltamos. Rei, Rei, Rei dos reis, Senhor, Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Oh Jesus de Nazaré. E a palavra do Senhor em João 20, no verso 15, disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Um anjo falava com Maria. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Aleluia. Mais tarde, Jesus aparece novamente entre os discípulos e diz no verso 21: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Mais tarde, Tomé duvidou de que os discípulos viram Jesus. E no verso 27, ou melhor, no verso 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui,
Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor e meu Deus. Então Jesus disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. Jesus ressuscitou e vive para sempre. E nós cremos. Por isso somos mais felizes do que os discípulos, porque não o vimos, mas cremos nele e aguardamos o seu retorno. Louve o Senhor e adore o Senhor com as suas palmas. Aleluia, aleluia. Glória, glórias ao nome do Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Renovados, restaurados em força, prontos para mais uma semana. Quem está comigo? Diga amém. Porque o Espírito Santo nos renovou essa noite. Estamos cheios de força para ir adiante. Lembrem-se, o poder do maligno não pode tocar vocês. Vamos em frente, glorificando e exaltando o nome dele, do Senhor Jesus, sem desistir. Amém? Chegamos ao final de mais um culto de Santa Ceia. Quero agradecer os irmãos e irmãs que trazem todos os meses, no dia da Santa Ceia, 1 quilo de alimento. Que o Senhor possa, multiplicar em seus lares 100 vezes mais daquilo que vocês entregam ali, no nome de Jesus. Lembrem-se que vocês estão abençoando vidas. Tem pessoas que precisam, que passam aí durante a semana e que têm sido abençoadas. E quando algum dos nossos também está em dificuldade, nós também os ajudamos. Amém? Não só com a cesta básica. Então, se você está passando por dificuldade, por alguma luta, compartilha com o pastor, compartilha com a pastora, com os pastores, para que nós possamos tomar conhecimento e ajudarmos aqueles que estão passando por essas dificuldades, porque a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, diz que nós devemos ajudar a todos, mas primeiro os da nossa fé. Amém? Nenhum de nós pode estar passando necessidade enquanto ajudamos os lá de fora. Não podemos deixar os nossos. Antes cuidamos uns dos outros e depois os que estão lá fora. Amém? Cadê? O presbítero Carlos vai vir aqui para encerrar o culto, para orar. E eu quero antes anunciar um evento que vai acontecer aqui na nossa igreja no dia 29 de julho. Então, no dia 29 de julho teremos um evento aqui especial, muito especial, só para casais. Amém? Então, todos os casais da igreja estão sendo convocados para participar desse evento. Não é um convite, é uma convocação. Por quê? Porque é para a bênção sobre o seu lar, é para a bênção sobre o seu relacionamento com o seu cônjuge. Então é por isso que nós estamos convocando todos os casais da nossa igreja. É necessário que os casais da nossa igreja peguem como é que chama esse negócio lá na estação? Ticket. É necessário que os casais da nossa igreja peguem esse ticket, porque no dia 29 de julho nós vamos embarcar num trem e vamos passar com esse trem pelas estações da vida no nosso evento. Entenderam? Tem um valor aqui que vai estar sendo cobrado, que pode ser pago em 2 vezes. Pode falar, meu Deus, tudo isso, mas quem conhece, quem sai com a esposa para levar ela para um jantar, sabe que não é menos que isso aqui, tá certo? O valor é R$120 por casal, porque haverá toda uma preparação, toda uma organização especial para os casais da nossa igreja. Quem já participou de eventos assim aqui, sabe o quanto é bom.
pode dizer a quem nunca veio: olha, venha, porque você não vai se arrepender. Tá certo? Claro que o nosso carro-chefe, a locomotiva desse trem é Jesus. Ele é a força motriz que vai operar aqui nesse dia. Tá certo? Então os casais estão aqui convocados a pegar esse ticket. Aqui tem as informações para que vocês possam estar se preparando para o dia 29 de julho, um evento especial só para os casais. Amém? Podemos abrir uma exceção para um casal de noivos que já está se preparando, pensando no casamento, ok? Só esta exceção. Os demais, todos os casados, casados no papel ou não, mas que estão casados, que são família, ok? É para todos vocês. Eu preciso que todos vocês já hoje peguem com a pastora Fátima esse ticket e depois conversem com ela como é que vocês vão dar o ok. Por quê? Porque dependendo da quantidade de casais, nós abriremos ou não oportunidade para casais que não fazem parte do nosso ministério. Entendeu? Nós queremos abençoar outros casais também nesse evento que não fazem parte desse ministério, mas primeiro nós precisamos ter, né, a ideia de quantos casais da nossa igreja vão aderir, vão aceitar e participar desse evento, para que a gente possa abrir algumas vagas para outros casais que vocês mesmos podem convidar para vir a esse evento. Será um evento marcante, isso eu posso, né, falar para vocês, porque Jesus vai estar aqui com a gente. Ele vai ser o mentor de tudo que vai acontecer. E tenha certeza, vão ser coisas muito boas, agradáveis, engraçadas, porque vão haver momentos também de descontração nesse evento. Vai ser uma coisa muito boa em prol do seu relacionamento, em prol do seu casamento. Amém? Então os casais, peguem com a pastora esse ticket. Enquanto a gente está aqui ainda para encerrar o culto, antes da oração, já podem, né, peça ajuda de um obreiro aí, o Anderson. Então os casais agora vão até os casais e ofereçam o ticket. Podem ir até os casais, ao marido e à esposa, e ofereçam o ticket. E vocês podem pagar, né, a primeira parte até o dia 20 deste mês, e depois a segunda parte até o dia 15 do outro mês, tá certo? Até o mais tardar dia 20 do outro mês, porque a gente já está trabalhando na organização desse evento. Amém? É importante que nenhum de vocês falte, sejam abençoados para crescer mais e mais na graça e conhecimento de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Presbítero Carlos. Amém, glória a Deus. Vamos dar o encerramento do nosso culto. Se coloque de pé. Os casais da nossa igreja, quando eu digo, é todos os casais que estão aqui, viu? Os nossos irmãos novos que estão participando agora, vindo à igreja, já vêm aí com uma frequência. Para nós, vocês já são membros do ministério. Só falta vocês oficializarem, mas para nós, vocês já são membros, tá? Então, por favor, espero de coração que vocês participem nesse dia. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão se sentir muito bem e vão querer o bis, tá bom? Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por este culto abençoado, Senhor, por essa maravilhosa Santa Ceia, a qual cada um aqui participou, fazendo memória, Deus, do teu grande sacrifício de amor por cada um de nós. Deus, nós cremos, ó Pai, que a nossa redenção, ela está próxima, ó Deus. Pai, nós aguardamos este momento, nós aguardamos, ó Deus, pela vida vindoura, Senhor, pela eternidade a qual cada um de nós iremos desfrutar, Pai. Ó Senhor Jesus, que cada um vai sair daqui, Senhor, abençoado, edificado, Senhor, pois a Tua palavra foi anunciada, a verdade foi falada aqui nesta noite, ó Deus, e o Senhor é o nosso bom pastor, e nós somos, ó Deus, as Suas ovelhas, e nós damos ouvido, Senhor, à Tua voz. Ó Pai, dê-nos a semana abençoada,
protegida, Senhor. Guarda-nos, ó Senhor, debaixo das suas asas. Que nós venhamos, ó Senhor, estar sempre na sombra do onipotente Deus, e que nenhum mal venha atingir os teus servos e os teus filhos. Que nós venhamos, ó Pai, viver uma semana, ó Deus, buscando a tua face, desejando por mais do Senhor, ó Deus, em nossas vidas. Que teu Espírito Santo continue atuando em nós, e que nós venhamos, ó Deus, continuar te servindo com sinceridade, em verdade, Senhor, com um coração cheio de fé, ó Pai, e que nada, Senhor, venha nos abalar, pois nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, e te glorifico nesta noite, em nome de Jesus. Leva-nos em paz e em segurança. Amém. Estende as suas mãos. Que o amor do Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho, nosso Salvador, e a comunhão do Santo Espírito que em nós habita, seja conosco hoje e para todo sempre. E a Igreja de Cristo diga amém. Se o Senhor é por nós, agindo Ele é o nosso pastor. Amém? Ó, estão falando aí, pediram para dar um recadinho da cantina. Tem coisas gostosas lá para vocês abençoarem a obra do Senhor. Torta de frango, macarrão com carne, lanche natural, hot dog e bolo de pote. Tá bom? Que Deus abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Uma maravilhosa semana com Cristo para todos.